Fala aí, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje, a resposta, o vídeo é uma resposta, né, tanto o que o ateísmo tem para oferecer. Eu vou responder ao vídeo do pastor Éder Flávio, que ele gravou um vídeo chamado O que o ateísmo tem melhor do que Jesus para oferecer. Tudo a realidade. Mas claro que eu não vou ser simplista demais, não. Vou explicar aqui por quê. Tanto que o nome do vídeo aqui é O que o ateísmo tem melhor para oferecer. Ou o que o ateísmo tem para oferecer. Bom, eu não vou botar o vídeo dele aqui para vocês escutarem o áudio. Não, eu escutei todo o vídeo, assisti todo o vídeo dele. E o que acontece? Simplesmente eu anotei alguns pontos que merece eu tratar, porque não tem como falar todo por menor, porque senão eu vou ficar umas 3 horas aqui falando, e sendo que o vídeo aqui não vai ser também muito rápido, certo? Mas lembrando uma coisa, como não foi nenhum ataque, certo, pessoal, não foi nenhum ad hominem, não foi nada assim ferindo a honra de ninguém, então eu vou também responder com educação, e peço a meus amigos que não vão lá xingar o cara. Não façam isso. Não quero isso. Certo? Que é diferente quando uma pessoa te ataca. Entendeu? Outra coisa quando a pessoa tem um ponto de vista. Cada um é livre para expressar o que quiser. Então, que ele expõe as ideias dele, normal. Entendeu? Então não tenho nada contra quem faz isso. Porque ninguém é dono da verdade. Certo? Mas vamos analisar algumas coisas que ele falou, que eu anotei aqui. E vamos lá. Primeira coisa que ele começa no vídeo dele falando o seguinte, que o ateísmo geralmente tem o quê? A missão de levar desconstrução da religião, como se ela fosse uma invenção humana. Sim, a religião ela é uma invenção humana. E ele pergunta o que seria melhor do que Jesus e a sua doutrina. O que seria melhor que Jesus e a sua doutrina? A racionalidade, muito melhor. Primeiro que você pode pegar o seguinte, que o texto da época que se refere a Jesus tem muitos absurdos. Vamos ver algumas coisas aqui. Simplesmente você pega o livro que trata desse personagem e diz o seguinte, que o que contamina não é o que entra pelo homem, mas o que sai da boca. Ou seja, comer sem lavar as mãos não contamina. Ora, simplesmente isso aí é uma ignorância total. Um conhecimento que não sei de onde que ele tirou isso. Se estou falando do personagem Jesus. Isso mostra o quê? Mostra que se ele realmente fosse um Deus encarnado, ele saberia que realmente se você comer sem lavar as mãos, você vai se contaminar. Aí a pessoa vai dizer, não, mas ele está falando que é coisa espiritual. Bom, aí quando a gente fala espiritual, é o que? É simplesmente uma falsa premissa. Assim como a gente vai pegar de deuses, demônios, anjos. Por que são falsas premissas? Porque não há comprovações de que tais seres ou de que tal mundo espiritual exista. Certo? Embora as pessoas queiram dar sentido a esse tal mundo espiritual, queiram descrever baseado em quê? Baseado na compreensão que eles têm através de um livro que foi escrito ao longo de vários séculos. Então ele fala, o que seria melhor do que Jesus e sua doutrina? E nós vamos responder daqui a pouco isso. Aí ele vai dizer o seguinte, o pastor Éder Flávio ele diz que o ateísmo teria 3 coisas para colocar no lugar. E outra coisa também que vale destacar aqui, que ele falou assim, que algumas pessoas saíram por revolta. Com esse cuidado, eu vou falar uma coisa para vocês, cuidado com esse argumento. Porque esse argumento não é verdadeiro. Não sair por revolta. Eu estava vendo esses dias agora, mandaram no WhatsApp, em um dos vários grupos que eu faço parte, de um ateu, estou tentando lembrar o nome dele, é Paulo, não sei o que é o nome dele. E ele foi pastor, e o cara tem várias graduações, o cara tem mestrado, e ele saiu da religião porque ele estudou. Não foi por revolta. Eu também saí porque eu estudei. Não foi por revolta. Simplesmente eu comecei a ver que aquilo que me apresentavam dentro da religião, no caso da religião que eu fiz parte, foi a religião cristã.
Aquilo que me apresentavam era o pensamento dogmático. O que é o pensamento dogmático? Aquele pensamento do é porque é. Onde não se apresenta nenhuma prova, nenhuma evidência. Simplesmente, não, está escrito aqui, então é verdade. Não, porque aqui é a palavra, aqui é a verdade de Deus, a verdade divina. E por que é a verdade divina? Não, porque está escrito aqui que é. Isso tem alguma validade como algo que nós possamos dar crédito? Não, gente. Não. Não tem como. E foi por isso que ele usa. Cuidado, Éder Flávio, cuidado com esse argumento. Eu até deixei um comentário lá no seu vídeo e falei, se você quiser tratar desse assunto, nem vou dizer um debate, não estou desafiando, sabe? Não vou, caso você venha, ou você não quer também vir ao meu canal, não tem problema. Eu vou ao seu canal, a gente conversa sem nenhum problema tratar desse assunto. O que o ateísmo tem a oferecer? Ou seria o cristianismo uma farsa, como às vezes eu costumo falar? A gente pode falar sobre isso. Mas eu não posso ficar tranquilo que eu não vou pedir para você orar por ninguém, não se preocupe, não vou te humilhar, não, fica tranquilo. A gente vai debater os fundamentos, sabe, históricos e por aí vai. Ou os argumentos em si. Então, entendido isso, os ateus não saíram por revolta, saíram porque cada um teve sua experiência, embora existem várias pessoas que passaram por outras religiões. Eu conheço ateus que passaram pela Umbanda, outros foram kardecistas e saíram. Então cada um teve a sua razão. Eles pegaram, o que eles fizeram? Simplesmente pegaram os fundamentos da religião, estudaram e viram que não tinha sentido, não tinha coerência aquelas apresentações, aquilo que a religião apresentava. E constataram o quê? Que é apenas uma construção humana. Sim, uma construção humana. Agora, o que nós vamos oferecer no lugar de Jesus? Primeiro, quem disse que Jesus oferece alguma coisa? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por quê? Antes de continuar das três coisas que o pastor Éder Flávio fala, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem Jesus, porque nós falamos que ele, no meio do vídeo, ele vai falar, se eu não me engano, acho que no primeiro ponto que ele fala, das três coisas que os ateus iriam oferecer, ele fala que, às vezes nós dizemos que Jesus não existe, mas ele disse que existe. Aí ele fala, não, mas ele existe. Não, isso não é prova. Isso não é prova. Agora, por que nós falamos que não existe? E não é só uma questão do teu Jesus ou do cristianismo. Não é implicância com a sua pessoa, nem com os cristãos. Simplesmente porque você não vai encontrar provas. Você não vai encontrar provas. Vamos ver algumas coisas aqui? Olha aqui, gente. Vamos aqui a página. Ó. Isso aqui está em Apologia, Diálogo com Trifão, certo? Quanto ao Filho de Deus, que se chama Jesus, ainda que parecesse homem de modo comum por sua sabedoria, mereceria chamar-se Filho de Deus, pois todos os escritores chamam o Deus Supremo de Pai de homens e de deuses. Afirmamos que ele, de modo especial e fora do nascimento comum, como já dissemos, nasceu de Deus, verbo de Deus, embora isso coincida com o que afirmais sobre Hermes, a quem chamais de verbo, anunciador ou mensageiro de Deus. Lá quer dizer que o verbo era Hermes também? Isso aqui Trifão falando com Justino. Se nos lançam em rosto que ele foi crucificado, também isso é comum com os anticitados filhos de Zeus que admitis terem sofrido. Com efeito, conta-se que eles não sofrem, ou melhor, não sofreram o mesmo gênero de morte, mas diferente, de modo que nem no fato de ter sofrido uma paixão particular fica-se atrás em relação a eles. Ao contrário, prosseguindo o discurso, demonstraremos que lhes é muito superior, ou melhor dizendo, já está demonstrado, pois aquele que é superior manifesta-se por suas obras. Nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem, mas isso para vós pode ser semelhante a Perseu. Por fim, que ele curasse coxos, paralíticos, enfermos de nascimento e ressuscitasse dos mortos, também nisso parecerá que dizemos coisas semelhantes ao que se conta ter feito Asclépio. Olha só, isso aqui Trifão falando com Justino sobre o tal Jesus apresentado. Que outras mitologias, porque o cristianismo ele é mitologia, não fica chateado comigo não, porque é mitologia, as mesmas coisas que
que atribuem o tal Jesus na Bíblia ter feito, já faziam antes. Outros deuses faziam. Olha que interessante. Certo? Agora vamos agora aqui à página 136. Olha que interessante. Trifão contestou. A escritura não diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, mas eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. O resto segue como disseste. Toda a profecia está relacionada com Ezequias, no qual consta ter se cumprido tudo conforme a profecia. Por outro lado, nos mitos dos chamados gregos, conta-se que Perseu nasceu de Danae, sendo esta virgem, pois fluiu até ela em forma de chuva de ouro, aquele que entre eles é chamado Zeus. É vergonhoso para vós dizerdes coisas semelhantes a eles. Seria melhor dizer que esse Jesus nasceu homem dos homens e que se demonstra pelas escrituras que ele é o Cristo. Deverias crer que ele mereceu ser recolhido para Cristo por ter vivido de maneira perfeita e conforme a lei. Contudo, não venhais com monstruosidades, a não ser que queirais provar ser tão estúpido como os gregos. Isso aqui o Trifão falando com o Justino. Por quê? Porque ele mesmo conhecia tal escritura hebraica de Isaías que falava o quê? De uma jovem e não de uma virgem, certo? Não de uma virgem. E aqui ele vai dizer o seguinte, porque Perseu nasceu de uma virgem também. Olha que interessante, quando a gente fala que é uma mitologia, que é uma construção, já no segundo século já havia esse embate, porque já sabiam da farsa. Isso aqui é uma farsa, Jesus é uma farsa. Tem mais coisa aqui. Vou mostrar agora outra página aqui. Agora, olha só. A desculpa de Justino. Olha aqui, ó. Como sempre, a maioria das pessoas fazem isso, ó. Saibas, pois, Trifão, que aquilo que esse que se chama diabo fez dizer de modo alterado entre os gregos, assim como tudo que realizou por meio dos magos do Egito ou dos falsos profetas do tempo de Elias, tudo isso não é mais do que uma afirmação do meu conhecimento, da minha fé nas escrituras. Desse modo, quando dizem que Dionísio é filho de Zeus, nascido da união dele com Semele, eu torno o inventor da videira e conto que depois de morrer despedaçado ressuscitou e subiu ao céu, e introduz o asno em seus mistérios, não tem o direito de ver aí alterada a profecia do patriarca Jacó, antes citada e escrita por Moisés, de Heracles, ou Hércules, né? Nos dizem que foi forte e percorreu toda a terra, que também foi filho de Zeus, que nasceu de Alcmena e que depois foi de morto, subiu ao céu. Tudo isso não é igualmente um arremedo da escritura referida a Cristo, forte como um gigante para percorrer o seu caminho? Finalmente, quando nos apresenta Asclepio ressuscitando dos mortos e curando as outras doenças, não direi que também nisso o diabo quer imitar as profecias de Cristo? Olha então aqui a desculpa do Justino. Então ele está dizendo que os mitos gregos é o diabo imitando Jesus, só que vieram antes. Então isso aqui nós podemos ver a canalice aqui, porque isso aqui é o diálogo de Trifão com Justino. E claro que Justino aqui, muita coisa que você vai ver nessa obra, você vai ver o Justino tentando justificar através do quê? Da enrolação. Então aqui você vê que os mitos gregos, ele vai dizer que não, isso aí é o diabo, isso só confirma. É igualzinho quando o Rodrigo Silva, ele diz que por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, esses mitos que influenciaram a Bíblia ou que vieram antes, só confirmam. Peraí, não confirmam nada. Se veio antes, é claro que a Bíblia se inspirou e lógico que foi plagiado. Certo aí, gente? Bom, então vamos ver mais coisas aqui sobre o personagem, Jesus, tudo mais. Então agora nós vamos ver outras coisas relacionadas a esse personagem. Bom, tem outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só que interessante. Essa aqui está A Vida dos 12 Césares, escrito por Caio Suetônio. Olha aqui, ó. A fortuna revestiu assim a personalidade de Vespasiano de dois atributos necessários, como é natural a um príncipe improvisado e ainda novo: autoridade e uma quase majestade. Dois homens do povo, um cego e outro coxo. Preste atenção nisso aqui. Dois homens do povo, um cego, o outro coxo, foram procurá-lo
ao mesmo tempo no seu tribunal, suplicando-lhe que os curasse, certos como estavam de que Serápide lhes assegurara, enquanto dormiam, que um recobraria a vista se o imperador lhe cuspisse nos olhos. Ué, você não vê isso no Evangelho também não? Interessante, né? E o outro caminharia direito, se ele dignasse tocar-lhe na perna com o pé. Vespasiano, sem dar crédito ao sucesso de uma tal cura, também, sem dar crédito ao sucesso de uma tal cura, não ousou nem mesmo tentá-la. Ao fim, cedendo aos empenhos dos amigos, ou seja, então ele acabou cedendo, resolveu realizar publicamente diante da multidão uma e outra experiência, ou seja, o cego, curar o cego e o coxo, né? O que aconteceu? O êxito foi excelente. Ele tentou fazer e o que diz? Que o êxito foi excelente, ou seja, ele curou os caras. Claro que isso aqui é atribuído ao Vespasiano. Também existia lendas envolvendo os Césares, porque eles eram considerados divinos, como ou homem-deuses. E você vê o cristianismo exaltando um tal Jesus como se fosse um Deus encarnado. Ora, então se for assim, Vespasiano também tem que ser exaltado nas igrejas, não é? Por quê? Isso aqui é plágio, mas vamos continuar. Vamos aqui, ó. No livro agora, quem Jesus foi e quem Jesus não foi. Vamos aqui a página 113. Quem escreveu os evangelhos? Por que isso aqui é importante a gente falar isso aqui? Porque, primeiramente, se o evangelho foi uma alteração, se ele foi mexido, se ele foi algo que foi produzido por seres humanos apenas sem inspiração, então aquilo que é apresentado ali também é falso. Olha aqui. Quem escreveu os evangelhos? Embora evidentemente não seja o tipo de coisa que os pastores costumem contar às suas congregações, há mais de um século existe um forte consenso de que muitos dos livros do Novo Testamento não foram escritos pelas pessoas cujos nomes estão ligados a eles, certo? Tem mais, vamos agora aqui à página 60, gente, olha que interessante. Olha que interessante. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui que é interessante, que as pessoas não se ligam aqui, ó. Isso aqui está no livro do Bart Ehrman, tá, gente? Que eu estou lendo aqui. Isso aqui agora, quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Um aspecto das narrativas da ressurreição é pouco controverso. Aparentemente, os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos não pertenciam originalmente a ele. Por que você vai ver? Mas está aparentemente. Porque fica uma linguagem acadêmica. Esse livro aqui, ele é reconhecido pela academia. Isso aqui não é invenção de ateu. Vamos lá. Teria sido ditado por uma geração posterior. Marcos termina seu evangelho com o que hoje corresponde a capítulo 16, versículo 8, com as mulheres fugindo do túmulo sem contar a ninguém que tinham visto. Em minha abordagem aceito o consenso acadêmico de que, olha só, em minha abordagem aceito o consenso acadêmico de que, isso aqui é o Bart Ehrman falando, de que os versículos do capítulo 16, versículos 9 ao 21, são um acréscimo posterior ao Evangelho, certo? Então isso aqui é o que? Um acréscimo. Agora nós vamos aqui o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Vamos aqui o que muita gente não quer falar. Olha aqui, ó. Isso aqui já também outro livro do Bart Ehrman. E eu estou lendo aqui PDF, mas eu tenho ele físico aqui. Ó. A outra parte eu vou ler ele aqui. Olha que diz aqui, ó. Já no século II, o crítico pagão Celso afirmava que os cristãos mudavam o texto a bel prazer, como se estivessem embriagados numa roda de bebida. Seu adversário Orígenes, que era adversário do Celso, fala do grande número de diferenças entre os manuscritos dos evangelhos. Mais de 100 anos depois, o Papa Damaso estava tão preocupado com as variedades dos manuscritos latinos que encarregou Jerônimo de produzir uma tradução padrão. E o próprio Jerônimo teve de comparar numerosas cópias do texto em latim e grego para decidir qual texto ele pensava ser escrito ou ter sido originalmente redigido pelos autores. Olha aí, cadê a inspiração aqui? Então, quando eu estou fazendo esse parênteses todo, vou mostrar porque o pastor Eder Flávio ele fala que que Jesus ele existe, porque a gente fala que não, mas ele não tem provas. Nós podemos ver o quê? Claro que uma coisa eu devo deixar bem claro aqui. O Bart Ehrman
ele aceita um Jesus histórico? Sim. Mas quando ele vai fazer referência ao Jesus histórico, ele tem que recorrer ao quê? Aos textos da Bíblia. E mesmo assim ele sabe que esse texto foi todo alterado, modificado. Agora, isso aqui que nós temos que entender, que no século II, aqui, o crítico pagão Celso afirmava que os cristãos mudavam o texto da Bíblia para ver, como se estivessem embriagados. Até mesmo Orígenes, que é adversário dele, pai da igreja, olha aqui, ó, no segundo século, fala do grande número de diferenças entre os manuscritos dos evangelhos. Mais de 100 anos depois, o Papa Damaso esteve tão preocupado com as variedades dos manuscritos latinos que encarregou Jerônimo de produzir uma tradução padrão, e o próprio Jerônimo teve de comparar numerosas cópias, olha só, do texto em latim e grego para decidir. Foi o Espírito Santo? Não! Ele que teve que decidir, o Jerônimo, para decidir qual texto ele pensava ter sido originalmente redigido pelos autores. Outra coisa também, esse mesmo livro aí que eu disse em PDF, mas eu vou ler ele aqui, eu tenho ele aqui, tá? Olha só, isso aqui está na página 65. Aqui, ó. Página 65. Por vezes, os copistas simplesmente se distraíam. Outras vezes tinham sono ou fome. Outras ainda, compreensivelmente, não podiam mais dar o melhor de si. E uma coisa que o texto antes ele falou o seguinte: o fim do, olha só que interessante aqui, ó. Em todas as épocas a função podia ser penosa, como o indicam notas vez por outra acrescentadas a manuscritos, nos quais um copista poderia registrar uma espécie de suspiro de alívio, como o fim do manuscrito. Graças sejam dadas a Deus. Porque era um trabalho penoso, não era fácil não. Então, aí vem a parte que eu li agora. Por vezes os copistas simplesmente se distraíam, outras vezes tinham sono ou fome. Outras ainda, compreensivelmente, não podiam mais dar o melhor de si. Então, quando as pessoas falam que Jesus, ele traz esperança a um homem, que Jesus, ele salva... Salva de quê? É um personagem inventado. É um personagem inventado. E agora, uma coisa que eu vou apresentar aqui para vocês. Quer dizer, vou citar, não vou agora ficar lendo, porque também isso dá trabalho na hora da edição. Mas, como eu estou citando fontes, olha só. Filon de Alexandria. Nasceu no ano 25 antes da Era Comum. Morreu, se não me engano, acho que no ano 45, uma coisa assim, da Era Comum. Se um dos parentes desse cara era procurador da Judéia. Então eu vou te falar, ele era um cara assim, tinha uma família influente, era um historiador, ele não cita nada de Jesus. Nada. Ah, mas tem mais coisas aqui. Alguém vai dizer, não, mas o testemunho do Flávio Joséfo. Será que Flávio Joséfo cita Jesus? Eu vou deixar esse artigo aqui, vou ler aqui para vocês. Interessante, ó. Paulo da Silva Neto Sobrinho. Esse é o autor desse artigo aqui. Será que Joséfo cita Jesus? Porque alguém vai dizer, não, mas Joséfo citou. É mesmo? Será que citou? Por que eu falo que Jesus é um personagem inventado? Olha só. O historiador judeu Flávio Joséfo publicou por volta de 94 da Era Comum, porque aqui está depois de Cristo, mas eu uso a terminologia da Era Comum, porque Jesus não foi Cristo e também não existiu. Uma obra grandiosa intitulada Antiguidades Judaicas, que cobre um espaço que vai desde a criação do mundo até a época de Nero, onde narra acontecimentos considerados mais importantes, cita João Batista, Herodes e Pilatos, detalha com minúcias fatos políticos e sociais. Lembrando, gente, Herodes e Pilatos existiram, tá? E sociais. Mas não escreve uma só palavra sobre Jesus. No 3º século surgiu uma obra escrita por um cristão intitulada Testemunho Flaviano, onde o historiador judeu aparece inesperadamente narrando e confirmando os milagres e a ressurreição de Cristo. Os padres da igreja Justino, Tertuliano, Cipriano nada falam a esse respeito, e Orígenes nos lembra repetidas vezes que Joséfo não acreditava em Cristo. Então isso mostra que é um acréscimo, uma interpolação, que a palavra interpolação é uma palavra bonitinha para dizer o que? Acréscimo, que é a safadeza que os caras fizeram. Isso apareceu o que? Lá no 4º século. Quem que faz muito isso?
Eusébio de Cesareia. Continuando aqui, ó. O vídeo vai ser um pouquinho longo, gente. Pastor De Flávio, quiser conversar, não estou nada falando, te atacando, mas estou mostrando que, por que nós não acreditamos? Porque tive os fundamentos. Uma coisa é você pegar a Bíblia, bonitinha, como ela está aqui, ó, bonitinha assim, é muito fácil pegar, ler o texto aqui, legal. Outra coisa é saber o que está aqui por trás do texto chegar a vir parar nesse livro. É bem diferente, certo? Não sei se você sabe disso. Eu penso que não. Eu acho que você ainda não leu isso aqui. Então por quê? Não digo só isso aqui não. Tem mais coisas. O material que é difícil de achar às vezes, mas tem muita coisa falando. O material está disponível. Olha só, durante centenas de anos, essas passagens de Joséfo foram tomadas pelos historiadores cristãos como prova conclusiva de que Jesus existira. Isto é, até que os acadêmicos começaram a examinar o texto de uma forma mais crítica. Nenhum erudito sério acredita agora que essas passagens foram, na realidade, escritas por Joséfo. Elas foram claramente identificadas como acrescentos muito posteriores. O seu estilo de escrita não é o mesmo do de Joséfo. E se forem retirados do texto, o argumento original de Joséfo segue uma sequência natural. Escrevendo no início do século III, Orígenes, que as autoridades modernas consideram como um dos eruditos mais conscienciosos da antiga igreja, diz-nos que não há qualquer referência a Jesus em Joséfo e que Joséfo não acreditava que Jesus era o Cristo, dado que não acreditava em nenhuma figura de Messias judaicas. Orígenes não acreditava. Você sabia, falava que Flávio Joséfo não acreditava. Ou seja, um acréscimo na cara dura. Joséfo menciona pelo menos 10 Jesus. Tá? Inclusive eu gosto de falar brincando, né? Vários Jesuses, né? Mas 10 Jesus. Embora seja revelador notar que algumas traduções de Joséfo só aparecem as passagens que pretendem, olha só, que o leitor identifique com Jesus Cristo, usando a versão grega do nome que todos nós conhecemos, deixando os nomes de outros Jesus no hebraico não traduzidos, tipo o Yeshua ben Ananias, que teria profetizado a destruição do templo. Tem muito paralelismo. Yeshua ou Yeshu ben Ananias. Procure saber quem que é esse. Tá aí. Não cita, Jesus. Agora tem mais coisa que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui algumas coisinhas. Mas Caio Suetônio, olha só. Vida dos 12 Césares. Aqui está a referência. Livro 5, Vida de Cláudio, 25:4. Porque os judeus faziam constantes distúrbios por instigação de Crestos. Ele, Cláudio, expulsou-os de Roma. Isso aqui, o Caio Suetônio falando. Não tem nenhuma referência a Jesus. Por mais que ele falasse de judeus, alguns ainda podem alegar que ele estaria referido a um grupo de cristãos. O problema é que ele se refere a um Crestos, o que era um nome muito comum naquele período. Outro problema é que este Crestos, referenciado por Suetônio, estava residindo em Roma. E sabemos que não há nada que indique que Jesus esteve ou estivesse em Roma. Plínio Jovem, olha aqui, ó. As acusações tornaram-se notórias, como costume, por causa dos procedimentos envolvidos. E ocorreram vários incidentes. Foi publicado um documento anônimo contendo nomes de muitas pessoas. Absolvi aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos. Lembrando, referência a cristãos, não a Jesus. E é um Cristo aqui, porque Cristo é o vocábulo grego para ungido ou para Messias, Mashiach. Tá? Tem gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Esquece isso. Cristo é um título, significa ungido. Quando invocaram os deuses por palavras ditas por mim e rezaram com incenso e vinho perante a tua imagem e a dos deuses, e mais importante, amaldiçoaram Cristo, o que, segundo se diz, nenhum verdadeiro cristão faria. Outros, nomeados pelo imperador, declararam ser cristãos, mas depois negaram. Todos adoraram a tua imagem e a dos deuses e amaldiçoaram Cristo. No entanto, asseguraram-me que o que precipitou a acusação foi o costume de reunirem-se num dia fixo, antes de nascer do sol, para rezarem a Cristo, como se esse fosse um Deus. E
e fazerem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, ou saque, ou adultério, nem quebrar a palavra, e nem negar devolver uma quantia emprestada quando exigida. Após fazerem isso, despediam-se e encontravam-se novamente para a refeição. Carta de Plínio a Trajano, carta 97. Plínio fala de quê? De cristãos, de Cristo, que tinha muitos naquela época que se intitulavam os tais Messias. Nada de referência a Jesus. Olha aqui a explicação. Plínio relata os cristãos como adoradores de Cristo e não de um Jesus. Novamente, Cristo Crestos era um título comum que significava literalmente ungido ou Messias, como eu falei agora há pouco. Então, quando se diz adoradores de Cristo, vocês têm que traduzir adoradores do Messias. E cristãos haviam inúmeros naquele período. Outra coisa que tem que ser notada é que esse conselho que Plínio pede ao imperador nos traz fortes evidências de que o fato de Tácito sobre a culpabilidade dos cristãos em 964 no incêndio de Roma é completamente falsa, pois Plínio se mostra desconhecedor dos tais inimigos de Roma. Agora, olha só, e vê outros messias também. Simão Mago, Apolônio de Tiana, Simão Barcova, tá? Agora vamos falar, que eu falei agora há pouco do testemunho de Flávio Joséfo, que eu li agora, e tá nesse slide aqui também. Vamos ver alguma coisa se isso aí era verdadeiro. Eu já li aquele artigo, para você, parte dele, não li todo. Eu vou ler depois só sobre esse artigo em outro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho demorado, só para mostrar isso aqui, que tanto que só dei algumas referências, tanto a escritura, ela não é digna de confissão. Por quê? Porque havia várias diferenças. E como é que foi selecionada essa escritura? Vocês puderam ver ali que o Papa Damaso mandou com que o Jerônimo fizesse uma tradução. E ele Jerônimo decidiu qual seria o texto que se aproximaria do original. Olha que lindo, né, gente? Mas vamos ver aqui sobre o testemunho de Flávio Joséfo, se alguém falava alguma coisa. Olha só. Crisóstomo, no ano de 347 da Era Comum. Nenhuma menção, apesar de dedicar muito seu trabalho a Joséfo. Crisóstomo dedicou vários trabalhos a Joséfo. Não cita nada desse testemunho de Flávio. Seria uma prova de que Jesus existiu? Jesus nunca existiu. Teófilo, nenhuma menção ao testemunho flaviano. Cadê? Irineu, do ano de... Aqui está as datas, depois vocês podem pausar e ver. Não vou falar as datas não, depois vocês acompanham aqui. Irineu, compilador dos 4 evangelhos, nenhuma menção ao testemunho flaviano. Clemente de Alexandria, isso aqui do século III, não confundir com Clemente de Roma. E falar o Clemente de Roma, foi ele que atestava o Apocalipse de Pedro, tá, gente? Teólogo, escritor influente, chefe da escola de Alexandria, nada sobre o testemunho flaviano. Orígenes não menciona o testemunho flaviano. Dizia ainda que Joséfo não considerava Jesus o Messias, que eu li até agora há pouco. Hipólito, também no século III, nada sobre o testemunho flaviano. Minúcio Félix, apologista latino do cristianismo, nada sobre o testemunho flaviano. Anatólio, também nada sobre o testemunho flaviano. Engraçado isso, né, gente? Mas tem outras coisas que eu vou mostrar aqui, ó. Estudiosos e apologetas nada falam sobre o testemunho flaviano antes do século IV. Certo? Nenhum teólogo, apologeta ou estudioso faz menção ao testemunho flaviano antes de Eusébio de Cesareia. Aqui é o fraudador que eu citei agora há pouco. Foi esse carinha aqui, Eusébio de Cesareia, que inventou essas lorotas. Vamos continuar. Os trechos utilizam termos que Eusébio utilizava e não Joséfo. Opa! Estranho isso, né? Por exemplo, executor de obras maravilhosas, ou se é lícito chamá-lo de homem. Esses termos não são de Joséfo, são de quem? De Eusébio de Cesareia. As passagens que citam Jesus provavelmente são interpolações, adições feitas posteriormente por escribas cristãos. Lembrando, isso aqui está numa linguagem acadêmica, certo, gente? Provavelmente porque foram interpolações, porque não se tem nem menção desse tal Jesus na obra de Flávio Joséfo, porque não tem mesmo, antes do IV século. Começa com Eusébio de Cesareia. Os trechos não fazem sentido narrativo, além de serem passagens bajuladoras que um cristão escreveria. Joséfo, que era judeu e bastante prolixo, não deixaria de explicar Jesus e por que ele era tido como o Cristo. Muito menos escreveria textos enigmáticos e truncados como: ele apareceu vivo no 3º dia. Jamais.
ele não deixaria trechos assim sem explicação. Portanto, fica claro que em um livro de aproximadamente 600 páginas, os parágrafos relacionados a Jesus foram adicionados posteriormente. Então, mostrando aqui, porque vocês falam de Jesus ele existe. Não, ele não existiu. Não tem testemunho disso. Os historiadores antigos não falam dele. Agora, outra coisa para a gente terminar aqui, e depois continuar falando dos pontos que o pastor abordou, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui está em História Eclesiástica, livro 3, a parte 25. Olha só. Voltando, estou retomando alguns assuntos aqui. Estuda o que eu estou falando aqui. Não vá ficar apenas querendo, eu vou te refutar. Não, querer pegar meus pontos e querer esculachar ou querer falar, vou refutar. Não é querer rejeitar e refutar. Queira ver se o que eu estou falando é verdadeiro ou falso. Se o que eu apresento é viável ou não. Vamos lá. Entre os expuros, sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, existiu o Atos de Paulo, o chamado Pastor, e o Apocalipse de Pedro. Eu vou falar só sobre esse Apocalipse de Pedro em outro vídeo. Olha aqui que o Eusébio, o carinha que começou a falar, que inseriu lá na obra de José, foi dizendo que ele falava de Jesus. Olha aqui que o Eusébio vai falar aqui, ó. De Pedro, isso já no século IV, de Pedro reconhecemos uma única carta, a chamada primeira de Pedro. Por outro lado, sobre a segunda carta, a tradição nos diz que não é testamentária. Quem diz a tradição? O Espírito Santo? Não. Jesus? Não. O Deus que eles chamam de Todo-Poderoso? Não. A tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. É só tomada em consideração, mas não faz parte. Tanto que ficou parte, queriam colocar de fora. E, inclusive, o Apocalipse de João ficou de fora. Só entrou no final do quarto século. Só no final do quarto século. Então é assim que funciona a inspiração. Então eu entrei na questão das escrituras, que eles chamam de escrituras, e na questão também do tal Jesus, se ele existiu ou não. Agora, tomei esse tempão todo, agora vamos prosseguir. Esse vídeo aqui vai ser longo. Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é a parte aqui que eu anotei. Continuando aqui, ó. Olha só. Então, quando ele vai falar sobre o que os ateus teriam que apresentar, ele fala que seriam 3 coisas e que não mudam, mas que Jesus muda. Que Jesus, embora a gente não reconheça, ele existe. Então eu mostrei aqui que ele não existiu. Foi um personagem inventado. Por isso que os ateus não aceitam. Mas não é só em relação a Jesus, não. Não aceitamos nenhuma ideia de Deus. Nenhuma. Porque são construções humanas. Mas olha só, aí ele falou que o que nós iríamos colocar no lugar? A ciência. Bom, deixa eu falar uma coisa. E uma coisa eu quero parabenizar o pastor Eder Flávio, que ele falou que a ciência melhorou a vida na Terra. Se não fosse a ciência, nós não descobriríamos a cura de muitas doenças. Realmente, a ciência mudou a vida na Terra. Só que ele falou o seguinte, que a ciência ela não pode dar esperança. Bom, primeiramente que esperança é uma palavrinha bonitinha para dizer que a pessoa não tem nada. Porque esperança é a mesma coisa que nada. Realmente, e também falando no vídeo dele, que a ciência não seca lágrimas. Agora, nós podemos ter empatia. Claro que já perdi amigos. Não cheguei para o familiar e falei, olha, você é uma unidade de carbono, tá? Seu filho também era. Então, toda unidade de carbono tende a perecer. Aceite esse fato. Não ia falar isso. Teve vezes que a única coisa que te fazer é chorar junto com a pessoa. Porque a gente tem empatia. A ciência não vem trazer a solução para todos os problemas. Quem diz que geralmente vai dar a solução para todos os problemas é a religião, principalmente a cristã, dizendo que Jesus é a resposta para tudo. E não é. Jesus não é a resposta para nada. Na verdade, não só Jesus, mas a religião em geral, qualquer religião, ela não tem resposta. Ela faz você esquecer a pergunta. Então, quando ele toca nesse ponto, por isso que eu abordei sobre essa questão da escritura e sobre o tal Jesus. Porque ele vai falar, o pastor Eder Flávio vai falar que Jesus ele vai mudar o homem. Não, Jesus não muda. Não muda ninguém.
Que um ser que não existe não pode mudar ninguém. O que acontece é o seguinte: a pessoa se identifica com aquele ensinamento, com a história, com a narrativa que está descrita aqui. Então ele acaba que se identificando com aquilo e se convence daquela doutrina, ou de que esse personagem seja verdadeiro. Mas ele não muda ninguém. A verdade é que nós podemos ver o Brasil é um país que você vê o índice de violência. Não estou aqui para dizer, não estou aqui para acusar, para dizer, tá na cadeia. Não estou querendo fazer aquele argumento que a pessoa usa muito, que a cadeia está cheia de cristãos. Não quero usar esse argumento, não vou usar esse argumento. Mas nós podemos ver. Holanda, um país com maioria de ateus. As igrejas estão fechando e virando livrarias. Coisa boa. Outra coisa, presídios estão fechando na Holanda. Ué. Isso é um fato que nós temos que pensar e discutir isso. Mesma coisa. Aí eu vou falar não só para você, Éder Flávio, mas para qualquer pastor que vier aqui, ou líder religioso, seja presbítero, ou diácono, ou você, professor de escola dominical, pegar os índices de violência no Brasil, e falar assim, peraí, isso aqui, tem uma coisa aqui. Poxa, nós somos de maioria cristã. E por favor, não venham com aquele argumento dos cristãos de verdade. Não, isso aí não são cristãos de verdade. Não, isso não vai mudar nada. Já que a maioria do Brasil, dos brasileiros, é cristã, isso também vale para os padres também. Chegar para os seus membros, os fiéis, falar assim, olha, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Cabe a vocês perguntarem isso. Porque o índice, você pega o índice de mortalidade no Brasil, é enorme. É assustador. Talvez até coloque na tela aqui o tanto que o Brasil mata mais do que outros países no mundo. Então isso é para ser discutido. Então quando ele diz Jesus transforma, peraí, nós temos caso. Claro, como eu falo, tem cristão gente boa? Claro que tem. Tinha um pastor aqui no Rio de Janeiro que estava pegando o dinheiro do dízimo e ele faz o dinheiro ele dessa igreja. Ele pega o dinheiro do dízimo e constrói casa para aqueles membros que não tem. Parabéns. Como eu também já elogiei a atitude de um padre que adotava cachorros de rua, cuidava, depois levava para a missa para o pessoal adotar, e quando não conseguia, levava até conseguir uma adoção. Parabéns. Teve um grupo de evangélicos que estavam numa ponte lá no Nordeste, ajudando pessoas a não cometerem suicídio. Então isso aí eu elogio, lógico. Assim também como tem ateus que não valem nada. Sim, isso eu falo, tem ateus que não valem nada. Como tem muitos aí, que eu até já arrumei assim, embate com eles e falo, gente, não compactuo com esses caras. Os caras são do movimento anti-vacina, que é um movimento criminoso. Então, como eu falo, a questão é, a boa índole está na pessoa. Não tem essa de porque não, Jesus não muda ninguém. Tem ateu gente boa, também tem ateu gente ruim, e também tem cristãos que não valem nada, e tem cristão gente boa, certo aí? Muito bem. Então ele continua, ele fala, o pastor Éder Flávio, que a psicologia, ele falando sobre ciência, a psicologia é uma forma de ciência também, que ela não pode mudar os pensamentos, a ciência não seca lágrimas, mas a ciência é incapaz de gerar a luz divina. Essa luz divina é simplesmente uma subjetividade sua, pastor, e daqueles que pertencem à sua religião. Ninguém produz luz divina. Ninguém. Porque a luz divina, como eu falo, é uma falsa premissa. O que é uma falsa premissa? É aquilo que é baseado em coisas subjetivas, metafísicas, que não tem comprovação. Tipo, por exemplo, se eu falasse que duendes ajudam as pessoas, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa que eu falasse, olha, a ciência não pode ajudar as pessoas, não produz luz divina, luz mágica, mas os duendes produzem, os duendes fazem. Seria a mesma coisa, pastor. Então não tem luz. Primeiro, o que é a luz? Temos dentro do campo do espectro eletromagnético, temos vários tipos de luz, e tem o espectro visível, certo? Que é o que nós conseguimos enxergar. Certo? Então a interação de cor que você vê é o quê? É uma relação entre a luz que reflete num objeto, quanto aquele objeto ele retém, e o tanto que ele consegue refletir. E com a variação nós podemos enxergar as cores. Claro, quando você tem a união de todas elas, você tem um branco. Mas esse é um outro assunto. Não vou dar aula de ciências agora não. Certo? Então, existe essa luz. Também temos outros espectros que você não pode ver, mas você pode detectar com instrumentos.
certo? Temos o infravermelho, o ultravioleta, raio-x, raios gama e por aí vai. Agora, luz divina, isso não está no espectro eletromagnético. Isso não está nesse campo. Isso aí é apenas uma ideia religiosa. É que nós podemos dizer o quê? Que é apenas imaginário. Por quê? Porque há alguma comprovação? Não. Não. E outra coisa, como eu falei, voltando, os ateus não têm revolta. Os ateus chegaram ao ateísmo através de estudo, de constatação, de pesquisa. Certo? Continuando. Então, essa questão de luz divina, que a ciência não dá, Jesus também não dá, não. Até você citou que Jesus transforma o ser humano, faz ele uma pessoa melhor. O esporte também faz isso. Pessoas que saíram das drogas por causa do esporte. E não tem nada a ver com Jesus. Continuando. Outra coisa que ele diz que nós vamos apresentar é a liberdade. Só que só Jesus pode mudar as más inclinações do coração. Isso foram palavras do pastor Éder Flávio. Que nós não queremos nos submeter à lei de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos imaginar que existe alguma coisa. Vamos imaginar. Vamos imaginar o seguinte. Que o ateu esteja errado. Certo? Quem garante que se o ateu estiver errado, logo o cristianismo que é o certo? Isso aí é a aposta de Pascoal. Isso aí também seria o quê? Uma falsa, como que eu vou dizer, dicotomia. Uma falsa dicotomia. Porque o que garante que a sua religião, por exemplo, se o ateísmo está errado, então logo o cristianismo? Não, existem outras. Inclusive aquelas que foram extintas pelo próprio cristianismo. Então, se essa for a verdadeira, e se esses foram os deuses verdadeiros, e aí? Então tem essa questão que você também tem que levar em conta. Porque nenhum Deus se apresentou. Tanto é que, por exemplo, antes de Cabral chegar aqui, as pessoas podem ficar com raiva, mas ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque aquilo, deuses são ideias que estão presas ao conhecimento humano. Aqui nós tínhamos outros deuses que eram adorados aqui. Tupã, Yanderuvuçu, Seuci, Guaraci e vários. Se eu for falar que a lista vai ser, eu vou ficar aqui só uma meia hora falando. E aí? Porque, em outras coisas, alguns deuses, eles tinham o formato dos seres aqui. Por exemplo, nos maias, eles adoravam um deus chamado Balã, que é um deus onça. Por quê? Porque aqui nas Américas tem onça. Isso é uma questão cultural. Sendo que a liberdade que você diz que nós queremos libertinagem, que a liberdade... Sim, a liberdade que nós queremos é o seguinte, é a liberdade do pensamento. É a liberdade do pensamento. A liberdade de não ter que ficar vivendo diante de um livro retrógrado. Sim, daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Diz que só Jesus pode mudar as más inclinações. Não. Pastor Jorge Alves cometeu crimes terríveis. Ora, alguém me diz, mas ele não deixou Jesus. Quando o cara faz a coisa certa, não, foi Jesus. Quando o cara faz errado, aí é o ser humano ou é o diabo? Por favor, né? Isso soa, sabe o que? Desculpas. Isso soa uma desculpa bem esfarrapada. Então, por favor, não use esse argumento. Eu não falei que o pastor usou, mas se a gente vai dizer, esse aí, o vereador Jairinho que matou uma criança, evangélico. Tô aqui para acusar, não, mas se Jesus muda, por que a gente vê tanta criminalidade no Brasil? E muitos cometidos por evangélicos, inclusive na política. Isso nós temos que pensar. Isso tem que ser debatido. Claro que tem que ser debatido. Tá? Outra coisa, as leis criadas pelos homens, que é a terceira coisa que o ateísmo tem para oferecer, que ele disse que na verdade que não seria melhor do que as doutrinas de Jesus, que as leis são injustas. Eu concordo. Inclusive no Brasil, onde, por exemplo, uma pessoa que está com fome, não sou a favor disso, ela furta às vezes um miojo, um pedaço de carne, porque está no vídeo de uma miséria, e o que acontece? É negado o habeas corpus, a pessoa é presa no todo o rigor da lei. Enquanto que se você vê muitos assassinos aí endinheirados, dirigindo bêbado e não acontece nada. Certo? Porque tem brechas. Mas eu vou te falar uma coisa. Mesmo com as falhas que nós temos, se não fosse a lei hoje, meu filho,
Se não fosse a lei hoje, o Brasil estaria um caos. Agora, você quer ver qual que é a lei? A lei que ele diz que é a lei de Jesus? Vamos aqui então. Olha que legal. Já que é a lei que ele fala de Jesus, então vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mateus 5, versículo 27. Olha aqui, ó. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ainda por cima, anticientífico isso aqui, tá? Não vem dizer que isso aqui é figura de linguagem, não. Porque o pensamento segundo Jesus aqui partia do coração. E eu já mostrei em outros vídeos que esse era o pensamento da época. Isso não é figura de linguagem, não. Hoje você pode falar, nós falamos por metáfora, tudo bem. Usamos figura de linguagem. Quando a gente fala, essa pessoa tem um coração bom. Olha, eu estou falando de coração. Hoje nós sabemos que não é o coração que pensa. E quando nós usamos, podemos usar essa linguagem porque nós sabemos hoje que não é o coração. Mas nessa época aqui não, tá? Nessa época aqui não. Eles achavam que o coração fosse a sede dos pensamentos. Aqui. Então olha só. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Só um doido vai condenar pensamentos. Essa é a lei de Jesus? Isso aqui é melhor? Primeiro que você não pode ter punição se não tiver crime cometido. Está na lei do nosso país. Agora, essa lei aqui é essa daqui? Tá, ó. Vamos outra aqui, ó. Isso aqui parece bonitinho, mas isso aqui é coisa maligna, gente. Isso aqui, a intenção disso aqui, putz. Mateus 16, versículo 15. Sabemos que isso aqui é um acréscimo, tá? Eu já até mostrei agora há pouco, mas já que entrou aqui as pessoas, os que acreditam na literalidade bíblica, vou falar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Algumas traduções aparecem assim, já está condenado. Por quê? Porque não crê? Gente, não existe nenhuma lei humana, por mais falhas que tenha, na nossa lei brasileira, nenhuma lei te condena por você não acreditar em algo. Nenhuma. Agora, isso aqui que é a lei de Jesus, tá? Tem mais. Aqui, tem mais. Vou mostrar para vocês aqui. 1 Pedro 2. Você sempre fala assim, só usam o Antigo Testamento. Mas tá, vamos lá. 1 Pedro 2. Versículo 18. Olha só. Tá na Bíblia. Escravos. Que algumas versões vai aparecer servo. E servo não é empregado, não. Escravos. Sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ou seja, endossando a escravidão. Tá aqui. Seria a lei de Jesus, né? Que diz que o Novo Testamento. Gente, tem mais coisa aqui. Vamos ler mais coisa aqui para vocês. Mateus 19, versículo 7 em diante. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Já entra em contradição porque não tem nada disso lá escrito. Ora, vou permitir a carta de divórcio por causa da dureza de coração. Mais umas bobagens no Novo Testamento, né? Que só entra em choque com o Antigo. Sendo que, ó, uma coisa para vocês, e meus inscritos que estão aqui também, só é antigo para os cristãos, para os judeus o que vale é a Tanar, que eles chamam de Tanar, não de antigo. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram, se essa a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Aí, beleza. Agora eu quero mostrar isso aqui, lá em Marcos, que tem um detalhezinho a mais. Vamos lá para Marcos 10. Vamos aqui ao detalhezinho. O vídeo está extenso. Vamos lá. Olha aqui, ó. Marcos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler do versículo 9 em diante. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Tá aqui. Ou seja, tem gente que é espancada e não separa por causa disso aqui. Essa é a lei.
de Jesus, né? O que nós temos a oferecer? Racionalidade. Racionalidade. O que os ateus têm para você? É essa a lei que você quer seguir? Não estou falando que seu casamento é conturbado, não é isso. Mas tem muito casamento que é. Imagina. Também tem gente, tem homens também que vivem relacionamento abusivo. Tem mulher que é terrível. Tem mulher que é doente, faz da vida do homem um verdadeiro, aí sim, verdadeiro inferno. Mas segundo a Bíblia não pode separar, a não ser que for por questões por imoralidade sexual. Ué. Agora tem mais coisa aqui, tem mais coisas. Tem mais coisas. Não, vou mostrar mais coisa aqui também. Vou mostrar mais coisas. Vamos lá para Deuteronômio. Porque diz que, não, mas é o Antigo Testamento. Não, lá em Mateus 5 diz que tudo seria cumprido. Tudo. Então tá valendo. Não teve nada vai ser abolido. Ele não veio abolir a lei. Então, isso aqui significa o quê? Que Jesus endossava o Novo Testamento. Certo? Olha só. Olha aqui, ó. Quer dizer, endossava o Antigo, né? Então vamos lá. Deuteronômio 22, versículo 25 e diante. Se contudo o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém podia socorrê-la. Ou seja, se a jovem também não gritasse, ela morria, tá? Olha a lei, essa lei divina que eles chamam, né? Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso, sem compromisso. Por quê? Porque a mulher é a propriedade do homem. Já falou isso aqui na escola dominical? Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, olha só, se ele a violentar, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça. Que isso? Pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Gente, aqui ó. Se o homem tiver um filho, obstinado e rebelde, Deuteronômio 21, versículo 18. Obstinado e rebelde, que não obedece seu pai e sua mãe, e não escuta quando disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho obstinado e rebelde não nos obedece, é devassa e vive bêbado. Olha a solução que eles dão, né? Para eles, rebeldia tem que ser punida assim, ó. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. É essa lei que você acha santa? Boa. E eu li passagem no Novo Testamento também. Inclusive endossando a escravidão. Está lá no Novo Testamento. Então tá aqui. Tá? Agora, quando a gente fala que nós não queremos desconstruir o cristianismo, queremos desconstruir mentiras. Porque sobre as coisas que eu falei dos evangelhos, que foram alterados, as várias cópias, isso aí já é concessão na academia. Inclusive, em muitos lugares, na Alemanha, Estados Unidos, o pessoal não tem essa dúvida. Mas aqui no Brasil parece uma novidade. Agora, por que eles não falam isso na igreja? Fala pra mim, pastor. Por quê? Outra coisa. Não, mas Jesus veio nos livrar do inferno, da segunda morte. Olha esse livrinho aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo esse livrinho aqui? O livro dos mortos do Antigo Egito. Não somente os 10 mandamentos que foram plagiados daqui. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Aqui também tem conceito de segunda morte e lago de fogo. Tem aqui. Então, Jesus veio nos salvar disso. Não, mas ele visitou o mundo dos mortos. Ele tomou a chave. Ou ele foi lá, pregou os espíritos em prisão. Ele foi ao mundo dos mortos, é mesmo? Estar também. Deus aí está. Ou Deus aí está também. Plágio, né? E fora aquelas coisas que eu já li agora há pouco, dos deuses gregos que faziam a mesma coisa que Jesus, por quê? Tudo plágio! Uma religião copia a outra! Só isso! Agora, uma coisa eu falo pra você: Pastor Eder Flávio, seguidores dele, qualquer cristão que vem aqui, só não vem me encher o saco, pessoal, que eu não venho me xingar, como alguns vêm fazer aqui pra me xingar, não. Mas eu vou falar pra vocês: se vocês vivem bem na religião, se isso faz de vocês uma pessoa melhor, agora, eu não preciso de religião para fazer o melhor. Eu não preciso. Eu não preciso de um ser que você acredita que exista, mas que eu sei que é uma produção humana. Eu não preciso acreditar nisso para fazer o bem. Porque aquilo que muitos chamam de pecado não é.
Existe o quê? Delitos, crimes, contravenções, falhas, faltas. Sim, isso existe. Agora, pecado é uma concepção religiosa. Tem gente que acha que é pecado ter um relacionamento com a namorada antes de casar. Ué, e daí? Agora, vive bem seguindo essas doutrinas. Digo assim, não aquilo que está lá do ruim, porque tem muita coisa ruim aqui. Agora, tem coisa boa aqui? Tem coisa boa aqui. Mas isso não prova que tal Jesus exista. Agora, o que o ateísmo tem a oferecer? Dito tudo isso aqui, deixa eu ver se mais algum ponto que eu deixei de falar. Né? Que ele diz que a lei de Deus é justa. Então, o que ele fala aqui são essas 3 coisas que nós temos a oferecer. Bom, primeiro que nós não mandamos na lei, certo? Nós não somos donos da ciência, certo? E liberdade nós queremos sim, liberdade sim. Liberdade de pensamento, liberdade de um pensamento crítico, analítico, não aceitar por aceitar. Porque esse pensamento é um pensamento dogmático, pastor. Onde você pega e diz, não, existe porque está aqui. Você prestou atenção em tudo aquilo que eu li agora há pouco? Que aquilo é complicado. É como eu falei com a pessoa, às vezes mostrei a farsa, o plágio. A pessoa falou assim, não, por mais que você prove, eu não vou acreditar. A pessoa não está sendo honesta. Porque eu fazia a mesma coisa. Eu tinha a mesma posição que a sua, pastor. Eu já defendi o que você defende. Só que eu vi, bom, isso aqui não tem sentido mais. Isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque diante da pesquisa eu fui ver, isso aqui foi mentira. Isso aqui é uma mentira. Tem muita coisa aqui alterada. Não só isso, cópia de outras religiões. Você vai ver o quê? O pensamento de um povo arcaico sendo refletido o quê? Aqui. Essas leis esdrúxulas, tem muita lei ridícula aqui dentro. Agora, como eu falei, tem coisa boa aqui? Tem. E muita coisa das palavrinhas boas são plágios, sabia disso? Bem. Então, assim, como eu falei, se isso te faz uma pessoa melhor, ó, siga. Viva a sua vida. Podemos divergir sem nenhum problema. Como eu falei, gente, agora eu falo dos meus amigos aqui, meus inscritos, não quero ninguém indo lá xingar o pastor, certo? Não quero. A gente está falando aqui de ideia. Agora eu apresentei alguns fundamentos. Agora eu apresentei fundamentos, mas citar por citar também conheço. Agora eu posso chegar assim, pegar isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, imagina. Pego aqui João capítulo 1. Olha que legal, que coisa linda de se ver, ó. Olha a coisa linda que se vê. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Que é a palavra, o verbo, e nós podemos ver que isso também estava o quê? Presente em Hermes. Que já li agora atrás do vídeo, que eu não vou voltar, que não vai demorar mais ainda. Olha aqui que legal, ó. As pessoas pegam, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso aqui é muito legal para pregar num culto. Muito bonitinho. Glória a Deus, maravilha. Legal. Só que isso aqui, o próprio texto mostra que isso aqui é uma ideologia do autor que escreveu isso. Aqui não tem inspiração nenhuma. Porque aqui foi tão mal feito, porque foram tantos acréscimos que eles fizeram, muda aqui, muda ali. E o que eles fizeram? Em vez de colocar assim, o próprio Jesus falando isso, ou o Espírito de Deus revela, não! Veio para o que era seu e os seus o receberam. Contudo, os que não receberam, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ué, isso aqui é ideologia do autor pura. Isso aqui, sendo uma análise simples, você vê isso. Então, se você quer pegar o texto, usar isso aqui como uma premissa para a sua vida, no caso, nesse sentido aqui, tem coisas boas no Evangelho de João? Tem. Mas tem muitas coisas. Por exemplo, pega o capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Onde diz que um anjo ia lá, um acréscimo. A ressurreição de Jesus de Marcos também um acréscimo. Muito depois. Agora, eu sabendo disso, eu vou acreditar numa mentira? Por que eu falo que é uma mentira? Porque tudo isso aqui tem prova na academia, gente. E outra coisa, não aparece nos códices antigos. O Códice Sinaítico,
Não aparece essa passagem aqui. Não tem. Não tem. Por quê? Que é o códice de onde saiu suas Bíblias. Mas por que está no códice e não tá, ou melhor, por que não está no códice e está aqui? E outra coisa, livros que estão lá não estão aqui. Então, agora eu vou responder. Mostrei tudo aqui, peguei os pontos que ele apresentou. Eu parabenizo que dessa vez não foi como nós resolvemos nossas diferenças. Então, assim, aquelas lives que eu tinha feito, que era um ataque mesmo, então aquilo ali eu tirei. Não só tirei as lives, não. Eu apaguei também do meus drives virtuais, tá, gente? Aquilo ali eu tirei aqui porque aquilo era ofensa. Então, que meu intuito não é ofender, mas apresentar fundamentos. Agora, vou falar uma coisa aqui. O que nós temos a oferecer? A realidade. O que nós temos a oferecer? Primeiro, outra coisa. Ateísmo não é uma religião. Já começa por aí. Ateísmo não tem promessa. Mas o que nós temos a oferecer? A realidade. Isso nós temos a oferecer. O que nós podemos oferecer? A dúvida diante daquilo que é incerto. Porque aceitar ou preencher dúvidas com devoções não é honesto. Então o que nós temos a oferecer? Evolução social. O que nós temos a oferecer? O que? A liberdade. A pessoa viver livre de condenação. A consciência tranquila. Agora não vem dizer que, não, então se a pessoa não acredita em Deus, tudo é válido. Não. Não. Diz de quais ex-cristãos ou ex-religiosos que saíram cometendo crime aí. Se isso fosse verdade. Então Deus não existe, tudo é válido. Não. Porque nós temos uma coisa bem chamada evolução social. E até mesmo aquele Phil Zuckerman, sociólogo, ele mostra isso no livro dele, que a moralidade é uma questão social, uma evolução social, não tem a ver com religião. Então, se fosse assim, a pessoa que saísse da religião, ela ia virar o quê? O demônio na terra. Isso não é verdade. Então é isso que nós temos a oferecer: realidade, consciência, aceitação do óbvio. O que nós temos a oferecer? Liberdade, sim, que nós queremos liberdade. Libertação dos mitos. Libertação dos mitos. Coisas que muita gente você não escuta na igreja. Agora, quanto à questão mesmo do que eu apresentei aqui no início do vídeo. Será que você apresenta na igreja isso, pastor? Ou você sabe disso? Desses acréscimos. Você sabe disso? Será que você poderia apresentar isso? Então, nós fazemos aqui, tanto você pode ir no meu canal. Você pode ir no meu canal. Eu não tenho só vídeos falando sobre a religião, não. Eu tenho vários vídeos. Vou mostrar aqui meu canal para vocês. Aqui, ó. Eu falo de política, certo? Boa parte sim tem feito. Mas você for aqui nas minhas playlists, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o pastor Armando Nascimento de Assis, é uma zoeira, tá? Temos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aula de verbos. Tem várias aulas, mas aqui tem uma aula de verbos. Aí as aulas da religião. O Caminho para a Razão é uma playlist onde eu conto minha trajetória. Certo? Tem mais aqui, ó. Aqui eu falo sobre o Deus que veio de caravela, porque eu conto a história, como o cristianismo chegou aqui, os tratados delimitadores de terra. E você pode ver, vamos ver os últimos vídeos aqui, ó. Olha só. Os argumentos pró-Jesus histórico. A canalice do desgoverno Bolsonaro. Aqui eu estou falando sobre política, tá? Aqui eu falo, aqui eu estou rebatendo, no caso, um ateu que é negacionista, nesse vídeo aqui. Aqui eu dou meu depoimento de como eu saí do sistema religioso. Aqui, ó, o papiro e pulver e a farsa cristã. Por quê? Porque muita gente fala que esse papiro provava o tal êxodo e as pragas no Egito. E eu mostro ali com a pesquisa que esse papiro ele não tem nada a ver com êxodo. E tem vários. Aqui eu falo, ó, um alerta aqui: cuidado, negacionismo mata. Tipo de alienação, ó, informação que só reforça a alienação. Aqui eu elogio o Kleber Lucas. Até você pastor Flávio, comentou aqui, entendeu?
Então, aqui, ó, eu fiz uma crítica ao Islã. Tem um pouco mais aqui porque eles mal perturbam aqui no Brasil. Então, por isso que eu fiz uma crítica aqui ao Islã. No quadro, a pergunta que não quer calar. Tá? Aqui, nós, ó, se a evolução é real, por que tomar as vacinas? Combatendo o negacionismo de novo. E negacionismo de ditos ateus. Tá? Aqui eu falo sobre, ó, os Estados Unidos que devolvem ao Iraque uma tabuleta. Então não tem só aqui com o professor Cláudio, ó, a importância do estudo e da pesquisa. Então, assim, tem gente que só dedica o canal dele para falar da religião. Eu também falo de religião, falo da Bíblia, mas eu falo de uma forma que histórica, antropológica, sociológica. É como eu falo da Bíblia, de uma forma isenta. Certo? Eu já defendi essa postura que você tem. Eu acreditava que isso aqui fosse verdadeiro, até estudar. Alguém vai dizer assim, mas muito estudo tira a fé. Gente, se o estudo tira a fé, então significa que a fé não é baseada em evidências. É baseada em quê? É baseada em mitos. E eu prefiro saber a acreditar. Certo? Então é isso que nós apresentamos. Evidências. Fundamentos. Vamos à raiz das coisas. É isso que nós apresentamos. Então, pastor, nós não queremos dar esperança para as pessoas. Nós queremos trazer o quê? Trazer soluções reais. E naquilo que nós não temos certeza, nós nos calamos e simplesmente podemos apontar alguma possibilidade, mas não colocamos nada metafísico no lugar. Então, gente, tá aí. Essa aqui é a resposta ao pastor Éder Flávio. Demorou mais de 1 hora. Não sei se na hora da edição, depois que vocês verem esse vídeo, vai estar editado, né? Se vai estar com 1 hora, mas peço que vocês analisem cada ponto que eu participei, que eu frisei. Eu tive que fazer no início aquele parênteses todo para colocar ali sobre Jesus, se ele é uma invenção, sobre o negócio de Joséfo, sobre as várias versões de manuscritos, como é que os copistas faziam, por quê? Para mostrar que você fala, porque ele dizia que Jesus existe. Não, ele te mostra que é um texto totalmente alterado e que também não há menção desse tal Jesus por historiadores antigos. Não há. Então, gente, eu vou parar por aqui. Peço que, mais uma vez, aos meus inscritos, não vão lá xingar o cara. Quiser fazer a resposta, faça que nem eu fiz aqui. Tá? E lembrando, Éder Flávio, vou falar agora pra você, tá me ouvindo aí? Se quiser, não, se não quiser, tudo bem. Tratando desse assunto, o que o ateísmo tem a oferecer, ou o que o cristianismo tem a oferecer, daria uma boa discussão. Discussão, sim, de ideias, não é discussão de briga, não. Poderia ter no seu canal, sem nenhum problema. E lembrando, não vou pedir para você orar por ninguém. Pode ficar tranquilo. E por ninguém enfermo, fica tranquilo, fica à vontade. Tudo bem? Mas uma coisa que eu vou falar para meus amigos: não vão lá xingar o pastor. Não é isso que nós devemos fazer. Se o pastor viesse com ataques, pessoas, aí seria outra coisa. Mas não. Não. Como eu já falei, deixando essas diferenças de lado, como eu falei naquele vídeo, pensamos diferente, mas nós não somos inimigos. Agora, claro que quem vier aqui me xingar, quem aqui vier falar besteira, ou com aquelas ameaças que não são ameaças, mas eles querem ameaçar, você vai pro inferno, esse aí eu já bloqueio direto. O Éder Flávio, também quiser comentar aqui, fazer o texto que você quiser, apresentar, também fica à vontade, tá bom? Então, gente, olha só, vou deixar aqui o clube de membros para vocês conhecerem, e quem quiser ajudar o trabalho ainda mais, quiser fazer parte, faça parte, ou quer ajudar através do Pix, a chave vai ficar aí. Lembrando que não sou contra quem faz grupos de WhatsApp para membros, só que aqui eu não faço. Eu particularmente não faço. Peço que você compartilhe, que você curta, comente com respeito. Já se inscreveu? Já se inscreveu? Que ótimo! Então faça um favor, tragam outras pessoas para se inscrever. E o mais importante, ao ver o vídeo, eu sei que isso aqui está um pouquinho longo, mas vocês já assistem até lives de 2 horas, quase 3, então que custa ficar 1 hora? Assistam ao vídeo todo, não pule partes, tá bom? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e também a favor da tolerância. Podemos divergir de ideias, mas vamos apresentar fundamentos com argumentação coerente. Então, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.